Qual é a nacionalidade, assim, mais fácil de se trabalhar? Espanhol, austríaco, alemão, brasileiro, em termos de jogador? Quem é que consegue entender mais rapidamente? Quem tem mais dificuldade de fazer leitura tática? Aiello, sem menor dúvida, o espanhol. Por uma razão muito simples. A Espanha está onde está porque o jogador espanhol decide melhor. Ele decide melhor. Por que o jogador decide melhor? Porque ele está mais conectado com o jogo. Por que ele está mais conectado com o jogo? Porque ele foi estimulado desde cedo, através de formas de treinamento que o pessoal chama de sistêmica, que é assim, tudo um conjunto, na qual o cara tem que estar muito conectado com o que está acontecendo. Desde idades muito baixas, você entendeu? Então o jogador espanhol, ele entende o jogo, sabe? Você pode falar de futebol com muita profundidade com os caras. Por isso que você tem, por exemplo, um time como o Villarreal. Villarreal é um ovo, perto de Valência, lá, a 1 hora de Valência. Tem 30 mil habitantes e ganhou uma Europa League, com mais de 10 jogadores da casa, entendeu? Nunca. Eu, pelo menos, trabalhei na França. Eu tenho muita dificuldade de ver um time francês que tem muito mais talento bruto que o espanhol. São jogadores incríveis. Um time francês nunca vai ganhar uma Europa League com mais de 10 jogadores formados. O espanhol vai, apesar de ter menos talento que outros mercados. Você praticamente não teve experiência com jogadores brasileiros, né? Tive algumas. Por exemplo, lá no El Hierro... Mas são brasileiros já introduzidos na cultura europeia. Não, não. Lá, por exemplo, na Espanha, a gente teve alguns. A gente teve um, aliás, que depois se tornou meu amigo, mando um abraço pra ele, o Pedro Odoni, que jogou no Atlético. Sim, atacante? Atacante. Pedro foi pra lá. Quando a gente estava na Série C espanhola e tal, ele foi, fez 6 meses, acho que ele fez 6 meses com a gente lá. A gente tinha ele, alguns outros brasileiros que a gente trouxe, no projeto era bem internacional e tal. E, cara, o jogador brasileiro ele tem um talento incrível, né? Uma forma de talento, assim, incrível. Se aproxima mais do francês. Do francês. E fica mais distante do espanhol. Só que eles... por exemplo, vamos falar do Brasil. Existe essa imagem na Europa do jogador brasileiro de ser um jogador um tanto indisciplinado para questões táticas? Existe. Tipo cavalo selvagem? Existe. E é a mesma coisa que acontece com o francês. Muito similar. Muito talento, Por exemplo, os pontas franceses. Pô, você pega hoje em dia o Dembélé, todos esses caras, capacidade de eliminar um contra um, incrível. Os caras são feras, os caras são bravos. Só que assim, os caras, eles chegam nesses campeonatos, os caras têm que ensinar eles a jogar bola. E eu vi isso na França lá. Pô, os caras, jogadores incríveis, tá? Vários jogando primeira divisão agora. Você usaria isso como uma justificativa, por exemplo, para explicar jogadores com talento do Brasil que vão para a Europa cedo e que têm dificuldade de se adaptar? Você colocaria isso como um fator? Olha, certamente esse cara está com dificuldade de falar a mesma língua do treinador. Porque você pede uma função um pouco mais complexa a ele. Tipo assim, você vai... Uma coisa que é básica lá no futebol espanhol, o português também faz isso e tal. É você pedir o jogador para ele fazer uma movimentação, não para ele receber a bola, mas para ele liberar um espaço, para ele arrastrar um marcador e liberar um espaço. Entendeu? Você pedir isso para um cara que nunca fez, você entende? Ele só quer jogar com a bola. Do meio pra frente, o cara quer jogar com a bola. Ainda mais o cara é talentoso, ele quer a bola. Não, mas às vezes você pede pro ponta... coisas clássicas, né? O cara puxa pro meio pra liberar pro lateral, sei lá, coisas assim. Não necessariamente são complexas, mas o cara ele tem que ter um entendimento de quando fazer... Pedro do céu, vamos lá. O que a gente mais ouve aqui dos técnicos brasileiros? Qual é a principal crítica que a gente ouve alguns técnicos brasileiros fazerem em relação ao futebol praticado hoje no Brasil? Porque se importou esse modelo europeu. Nós estamos perdendo o nosso DNA. Perdendo o lado intuitivo, isso, o drible. Exatamente. A gente ouve muitas críticas. Claro que você, mesmo morando fora, você deve acompanhar. Claro, né? acompanho. Pois é, mas... Eu acho que técnico europeu não impede o jogador de driblar. Pois é, mas a gente ouve aqui muito... Não, eu vou te falar no meu caso. Ó, eu divido o campo em 7 zonas. Eu tenho 2 zonas, que eu chamo de zonas de aceleração. São os 30 últimos metros pelos lados, lateral da área. Eu falo pro jogador, nessas zonas,
Você não é que você pode, você tem que ter a tua criatividade. Você tem que fazer alguma diferença, você tem que chamar pro drible, tem você que quebrar tem uma que linha aqui de marcação. quebrar uma linha, você tem que fazer alguma coisa. Agora, é ali. Aquela é a zona para isso. Mas, por exemplo, entre você pega a área, pega um pouquinho fora da área, na linha de fundo, puxa 10 metros para dentro, ali tem 2 zonas que a gente chama de assist zone. Eu chamo de assist zone, mas é comum chamar de assist zone. O que é assist zone? São zonas ali entre a área e a lateral da área que tem muita assistência no futebol profissional. Então é o seguinte, você chama pro drible por fora, mas se você vai se aproximando da área e tal, você tende a jogar mais rápido. Ali, você tem que ter gente que é infiltração, e quando você toca ali, geralmente tem que ser uma jogada de 1 toque, 2 toques, porque você vai ser marcado, vem alguma marcação pelas costas e tal. Mas você tem que... Então, assim, é tirar para mim, é criar efetividade, dar recurso pro cara ser eficaz. Ele tem que saber onde driblar. Lá atrás não adianta. Agora o que? O cara é técnico. Agora é técnico, ele vem por dentro, no meio do campo, numa zona altamente densa em jogadores, que ali você vai pedir triangulação, tabela, jogar 1 toque, 2 toques, orientação corporal. Aí vem um cara que gosta de carregar a bola, sabe? Que é camisa 10, que é não sei o quê, ele vai pegar a bola de costa, ele vai dar 10 toques na bola, e ele vai girar. Isso a gente vê muito no Brasil, né? Sim. Aí o cara pega, ele dá 1 toque, 2 toques, 3 toques, dá uma finta de corpo, não sei o quê, e dá um passe de 5 metros. Improdutivo. Fala, cara, já vem orientado, recebe com a perna direita, dá um passo Gira, com a perna esquerda. e vai embora. E vai embora. Acabou. Ali você não precisa fazer mais do que isso. Quem é que entende mais facilmente isso? É mesmo o espanhol? Espanhol. Eu não quero ser injusto, tá? Porque é óbvio que a gente não pode generalizar. Acho que no Brasil, tem uma escola de treinadores incríveis, porque, o Brasil sempre produziu treinadores melhores do mundo e jogadores extraordinários, que entendem, entendeu? Só que é verdade, se você for pegar na média, assim, pelo que eu vejo, e mais ou menos, não quero ser injusto com o Brasil, porque eu acho que, no Brasil, o profissional brasileiro agora está sendo muito criticado, mas eu acho que tem muitas coisas muito boas aqui. Mas o espanhol, cara, só você ver os resultados recentes, no português também é muito bom. Mas o futebol espanhol é incrível. O futebol espanhol é incrível. A 3ª divisão espanhola, ela é muito mais forte do que muitas divisões de 1ª divisão da Europa. É incrível. Os times jogam de uma forma... porque há um entendimento do jogo. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe nas redes sociais o Conta e Manda. E compartilhe esse corte também, hein?